gosta de falar porque eu tenho o maior apreço por ela. Olha, a gente vai começar essa live hoje com um tema super interessante. E esse nosso tema hoje é constelações familiares. Eu estou aqui com a Fabiola Cérvulo, uma professora mestre em Direito de Família e que já estuda esse tema há muitos anos. E a Fabiola, ela já dá aula, já demos aulas juntas em vários locais, sim, né? Somos colegas já de longas datas. Longas datas, 10 anos na instituição, tantos anos no outro. Então, eu e a Fabiola, a gente tem essa ligação já próxima há muito tempo, e a Fabiola é uma estudiosa do direito de família. Então, a gente hoje trouxe aqui um tema à baile, que é o direito das constelações sistêmicas familiares, que é um tema muito interessante. E aí eu estava aqui conversando com ela nos bastidores, e já no outro canal, porque nós erramos aqui o canal. Isso é sistêmico, gente. Isso é sistêmico. Mas olha, se tentaram nos desvirtuar, nós não adiantou, né, Fabiola? Algum ancestral meu ou da Liana estava bloqueando a nossa comunicação. Olha aí, mas a gente estava no canal errado. Mas agora estamos aqui. Então, olha só, e aí eu vim fazer o papel com ela, claro, do início eu fui estudar bem sobre esse tema e vi que o criador dessa constelação sistêmica familiar foi Bert Helling, um alemão, e que muita gente tem preconceito ainda a esse sistema, porque ele é nazista, ele era alemão, ele era padre, não é? Tido como muito machista, e que para ele família, a mulher sempre tinha que ser hierárquica ao marido, a mulher sempre tinha que ser submissa ao marido. Então, essas constelações eram tidas sempre como muito machistas, tá? Exato. Ok. E aí todo mundo diz, eu não acredito, então isso é espiritismo. Como é que você vai resolver isso com alguém que vai resolver, substituindo alguém num impasse judicial, numa audiência judicial, que nem é a pessoa que vai estar ali representando alguém? Em suma, existem ainda vários preconceitos sobre a constelação, exato, não é? Exato. Outros dizem que para se constelar pode ser qualquer pessoa. Não é, a prova está aqui, ela fez um curso, não é qualquer pessoa que pode constelar. Não é? Não é qualquer pessoa. Mas que é uma coisa intrigante, porque inclusive eu assisti uma constelação, e no começo eu tenho que ser muito sincera, porque quem me conhece sabe que eu sou muito objetiva e sincera. Sim. Então, claro que no começo, quando a gente ouve falar, a gente duvida do processo, né? Sim. E eu assisti uma constelação, sim. Um exemplo, na ESA, na Escola Superior de Advocacia, e teve até uma colega minha que fez a constelação, é uma defensora pública muito querida, claro que eu não vou dizer o nome, e ela se emocionou durante a constelação, e a gente que está ali assistindo não entende como é que a pessoa chora ali, como é que aquilo funciona. Sim. Há pessoas que dizem que aquilo é espiritismo, não é. Eu sigo também o Andrei, que é ele é constelador e também é espírita, e ele diz que não é isso, é física quântica. Então as pessoas estão ali envolvidas num campo magnético para resolver a situação. Sim. Há pessoas que dizem que isso foi feito só para desafogar o judiciário, que não é. Não. Mas agora, hoje, nós estamos aqui com a doutora Fabiola, que ela é especialista nisso, ela fez um curso nisso. E aí, Fabiola, todo mundo pode constelar? Boa noite a todos, não é? Muito obrigada. De novo, vamos começar, porque é como eu falo, isso aqui é sistêmico, estávamos no canal errado, não é? Daqui da Liana, mas enfim, retomando toda a entrevista, não é? Sejam muito bem-vindos, nós aqui estamos para tirar todas as dúvidas, esclarecer tudo do mundo das constelações, né? Porque existem muitos mitos, as pessoas confundem um pouco a constelação como se fosse um movimento de religião, e não é. Para ser constelador, não é chegar a Liana hoje, por exemplo, ela pode ser consteladora, pode se tornar? Pode, desde que ela faça um programa de formação, que é algo muito sério, que a gente precisa compreender todas as técnicas que são utilizadas dentro da constelação familiar, que hoje, não é, como a Liana muito bem explicou na abertura, a constelação familiar, o grande criador, precursor das constelações, foi então o alemão Bert Helling,
que durante 20 anos, um padre missionário que durante 20 anos, ele trabalhou em tribos Zulus na África, estudando todo o sistema dessas Mas depois famílias, ele deixou de ser padre, né? não Voltou para a Alemanha. E aí depois de todo esse estudo, né, como missionário, quando ele retorna para a Alemanha, ele larga a batina e passa a se aprofundar dos movimentos das constelações familiares, que é um método o quê? Fenomenológico, gente. Nada a ver com religião. Compreendam isso. As pessoas que não têm todas as informações acreditam que existe religião e não. Nós trabalhamos exatamente com a física quântica. E pedimos um tempo para que até 21 dias, quando alguém vem acessar o seu sistema numa sessão de constelação, que essa energia que nós vamos movimentar dentro do campo sistêmico familiar reverbere no mínimo durante 21 dias, que é o período pelo qual a física quântica fala, para que todo esse movimento ele passe a ser assumido, assimilado dentro das células do nosso corpo. Embora todos nós aqui que estamos participando dessa live, eu e a professora Liana, já estamos dentro de um sistema. Quando a gente vem ao mundo, nós chegamos com uma história que já vem contada. Quem conta essa história? Dos nossos familiares, os nossos antepassados. Então, muito do que acontece dentro do nosso comportamento, que às vezes a gente não entende, porque é que a gente está triste, porque é que a gente está com ansiedade, porque é que a gente está obeso, porque é que existe muito índice de alcoolismo, de suicídio, de depressão. Porque provavelmente essa pessoa está identificada com algum antepassado que não foi visto. E aí a gente já entra, não é, nas 3 leis sistêmicas. Isso. É algo, gente, muito interessante, muito profundo. Eu particularmente, quando conheci as constelações familiares, eu tive a oportunidade de conhecer ainda de uma técnica que era utilizada anteriormente e que hoje já foi um pouco modificada. Hoje as constelações trabalham o famoso sopro do espírito, não é? Numa sessão de constelação, é claro que nós vamos fazer um movimento de energia para que essa pessoa possa realizar uma meditação. Nós vamos pedir a autorização para acessar o campo dessa pessoa, colocando a energia do pai do lado direito, a energia da mãe do lado sistêmico e pedindo, não é, uma grande bênção para que todos os antepassados permitam acessar o sistema dessa pessoa. E aí a coisa começa porque ela tem que saber. E o interessante é que isso não tem nada a ver com o espiritismo. Nada a ver com o espiritismo. Se alguém aqui acha que é algo espírita, não é. Agora, por que aqui existe esse mito, Liana? Porque dentro de uma sessão de constelação, as emoções que vão surgir dessa pessoa vão causar, não é, certos, às vezes, desconforto. Mas é muito bom porque a pessoa a ser constelada, ela precisa estar disponível para olhar com profundidade todo esse emaranhado que a gente carrega. Não é a Liana, não é a Fabíola, todos nós, querendo ou não, estamos identificados com algum antepassado nosso, e esse antepassado nós estamos reverberando algum emaranhado. Inúmeros emaranhados. Pode ser constelado, Fabíola, qualquer tema pode ser constelado, qualquer pessoa pode ser constelada, desde que ela autorize, não é? Desde que ela autorize. Eu não posso constelar uma pessoa sem a autorização dela. Às vezes nos meus atendimentos, tem muita mãe querendo constelar filho, como tem muitas esposas querendo constelar o marido. Sinto muito. Eu não posso acessar o campo dessa sem pessoa autorização. Sem a autorização dela. Convide ela para fazer uma sessão. Ah, mas ele é muito complicado, ele não acredita. Bem, por que não acredita? Qual o temor que essa pessoa tem de querer se deparar, de ver o que ela está, com quem ela está identificada? Né? E isso é muito interessante. É uma coisa que eu quero esclarecer, porque às vezes eu tenho seguidores que não são nem do direito, eu tenho muitos seguidores da área da saúde e tal. Com certeza. É que o que a gente está falando aqui é que constelação hoje é utilizada, esse método sistêmico, como um método de solucionar conflitos no judiciário. Exatamente. E ele soluciona, por exemplo, numa audiência, se faz ali essa constelação. E essa constelação, as pessoas podem nem estar presentes, inclusive, não é, Fabíola? Sim, com Se certeza. chama alguém da plateia para representar alguém que vai ser constelado. Sim. E para chegar ali a um acordo, por exemplo, entre pai e filho, entre ex-marido e ex-mulher, para que se chegue a um acordo, não é? E essa constelação, ela vem sendo utilizada amplamente. No Piauí, eu te pergunto, já há utilização da constelação?
no Piauí, nós ainda estamos um pouco que tímidos, não é? Até porque as constelações familiares, como eu venho falando, não é? Ela precisa ser mais esclarecida. Nós hoje temos... Existe preconceito grande? Existe muito preconceito. Inclusive, eu faço parte, Sim, como membro, da comissão da OAB do núcleo, não é, de práticas restaurativas e o direito sistêmico. Muito interessante. E tive a oportunidade, juntamente com o coordenador, não é, do núcleo de práticas restaurativas, de constelar um processo. Foi fantástico o movimento. Nós levamos 3 encontros de constelação para fazer toda a mediação daquele processo que foi remetido, não é, para o núcleo de prática restaurativa pela doutora Maria Luísa, não é? Excelente, ela pediu a ajuda da comissão, que é coordenada pelo Dr. Rogério Almeida, ao qual nós tivemos a oportunidade. Na primeira sessão, Liana, quem veio foi a mãe da criança. Era um processo de guarda, não é? Tramitava em segredo de justiça, mas hoje, como ele já foi solucionado, não é? E claro, nós não vamos divulgar o nome das pessoas, claro, óbvio, mas primeiro veio a mãe, ela teve a oportunidade, foi feita, gente, a técnica que nós utilizamos foi uma constelação com representantes. Existiam pessoas que estavam naquele momento na sala e foram convidadas pela mãe dessa criança. Ela escolheu uma pessoa para representá-la, uma pessoa para representar... Pessoas que ela nem conhece. Pessoas que ela nunca viu na vida ligação, dela. Não sabia da vida dela. Nós que somos membros da comissão, a convite do Dr. Rogério no dia, sim, não é, para atuarmos como representante. Ali foi feito toda a parte da meditação e depois ela escolheu quem iria representar. Ela, o pai da criança e a filha. Sim. Gente, foi algo incrível. Essa menina, que é uma menina bastante jovem, uma mãe bastante jovem, ela teve uma outra visão e pôde olhar na íntegra exatamente o que estava acontecendo. Num segundo momento, em um outro encontro, o convidado foi o pai. E eu digo a vocês, eu fiquei muito feliz porque geralmente os homens têm muita resistência a fazer um movimento de uma constelação. Mas ele, obviamente, com todos os esclarecimentos, nós mostramos, orientamos o que era uma constelação e ele esteve disponível. Da mesma forma, a técnica que nós utilizamos com representantes, ele também escolheu a pessoa para representá-lo, a mãe da criança, a criança, entrou mais gente, porque entrou os avós também, os pais dele. E no outro encontro, quem foi constelada foi a própria criança. Claro que com a devida autorização da justiça, porque nós estávamos tratando de uma menor. E o final de tudo isso, finalmente as partes se reconciliaram. Essa guarda que estava gerando tanto problema, para vocês terem uma ideia, a criança não queria mais conviver com a avó paterna. Ela se sentia muito mal, ela se sentia muito ruim, muito constrangida com a proximidade da avó. E toda essa circunstância, esse desconforto, esse emaranhado que essa criança vivia e causava, não é, muitas discussões entre os pais, por intermédio da sessão de constelação, nós conseguimos apaziguar o conflito. Porque é o que hoje nós precisamos tratar, Liana, dentro do direito, abordando o direito sistêmico. Em primeiro lugar, quem foi o criador do direito sistêmico? Dr. Sami Stort. Eu vi. Um juiz da Bahia, não é, que dentro do movimento das constelações familiares, ele trouxe para a vara de família, ao qual ele é o titular, não é? É um juiz baiano, e que hoje ele conseguiu constelar todos os processos da vara de família dele, somente com o movimento das constelações. Ele é tão referência no Brasil e no mundo que ele foi convidado para proferir uma palestra lá na escola, na Universidade do Bert Helling, que hoje é administrada pela sua esposa, a Sophie a mulher Helling. dele continua com a escola, não é? A esposa de Bert Helling mantém toda a instituição funcionando, propagando o movimento das constelações familiares na Alemanha, mundialmente falando. Fantástico. Esse homem, gente, quem não lê, ele tem um livro fantástico que foi lançado no final do ano passado, Direito Sistêmico. Eu super recomendo. Quem aqui, que a maioria de que nos assistem são os nossos alunos, sim, vocês precisam ler o livro do Dr. Sami, não é? Direito Sistêmico. É um livro bastante didático e quem realmente atua na área da advocacia, principalmente envolvendo a seara de família, de sucessões, eu super recomendo, porque nós hoje, dentro do judiciário, precisamos urgentemente
mudar a postura como advogados, olhar não para o processo, mas para as partes que ali estão fazendo, compondo aquela lide. Ali existe um pai, existe uma mãe, existe uma esposa, existe uma criança, existe um avô, existe uma avó. E aí? Um ganha a sentença, a outra parte recorre, mas e o problema não é resolvido. E nas constelações, a nossa grande sacada é resolver o conflito. Não quem sai o ganhador ou quem sai o perdedor. Ambos saírem o quê? Felizes, vistos, incluídos, acolhidos, amados e representados. Porque o que é que acontece dentro da constelação? Nós abordamos, Liana, 3 leis sistêmicas. Quem estuda a constelação, regra número 1, dever de casa, abordar as 3 leis sistêmicas que nós, no movimento das constelações, chamamos as ordens do amor. Eu tenho aqui uma participação interessante da nossa querida ex-aluna, Clarissa Mello, que hoje está em Brasília. Oh, que maravilha. E ela diz assim, olha, a Delegacia da Mulher de Brasília utilizava a constelação familiar, inclusive a delegada que começou a programação hoje está aposentada e tem um projeto de proteção para as mulheres. Ah, que bom, querida, que bom, que maravilha, né? Então, aí já está um pouco mais adiantado. Com certeza. Brasília já utiliza as constelações familiares há bem mais tempo do que aqui o nosso estado do Piauí. Mas eu acredito e confio bastante nessa nova postura dos nossos novos advogados que já estão vendo, não é, essa oportunidade de ouvir e de se debater o tema sobre as constelações familiares. Nós precisamos ter uma nova postura de mediar os conflitos. Esquece um pouco o processo, aquela quantidade de papéis. Vamos olhar para o problema, vamos olhar para as pessoas, vamos acolher essa pessoa. Às vezes, gente, na grande maioria dos casos das constelações, o que é que acontece? Ausência e carência de pai e de mãe. Isso é muito importante. É mesmo? 90% dos meus atendimentos eu venho percebendo, né? E olha que eu comecei a atender há pouco tempo, porque em janeiro foi que eu recebi o meu certificado, já me senti, não é? Mais assim, capaz de realmente atuar apta à questão das constelações, porque é algo que eu trato com muita seriedade, com muito respeito. Por isso que a gente tem que pedir acesso e permissão ao campo da pessoa. Clarice está em Goiânia. Oba, que bom. Então, assim, muitas pessoas que me procuram carência de pai e carência de mãe. E 2 energias que acontecem muito, não é? A questão da depressão e da ansiedade. O que é a depressão, Liana, no mundo das constelações? É o quê? É excesso de passado. O que é ansiedade? É excesso de futuro. E nós temos que estar onde? No aqui e no agora. Não tem como você viver, o meu relacionamento com meu marido não deu certo, e você fica olhando para trás, olhe para frente. O movimento que você tem que fazer agora é para frente. Se não deu certo, reverencie essa pessoa, não é? Valorize essa pessoa, porque se você está aqui hoje, é porque você tem uma história, uma experiência de vida, mas você não precisa mais ficar olhando para aquela dor. Você não precisa mais ficar olhando para aquele ancestral do passado. Acolha ele dentro do seu coração, diga a esta pessoa, mentalize, diga a essa pessoa que ela hoje, a partir de agora, tem um espaço no seu coração e dentro do sistema familiar. Peça para que ela lhe libere, para que você possa seguir adiante, cumprindo o seu propósito de vida, mas fazendo diferente. Você entende e diz da seguinte forma, não é? Sinto muito por você não ter tido as mesmas oportunidades que eu tive. Eu te reverencio, eu te honro e agora eu agradeço por essas oportunidades que você teve. Mas eu sigo adiante fazendo diferente. Estou registrando aqui a presença do nosso querido Mauro Veras, que foi seu aluno também, né? Maravilha, sim, Mauro Veras, já perdeu muita coisa interessante, mas fantástico. Ainda tem muito que ouvir. Tem muita coisa pra gente trabalhar. Então, assim, Liana, dentro das constelações, primeiro as ordens do amor. Primeira lei sistêmica, a questão do pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer a uma família de origem. E aí vem uma dúvida muito frequente. Fabíola, eu não conheci meu pai. Fabíola, eu não conheci minha mãe. Fabíola, eu sou fruto de um estupro, por exemplo. Não importa. Não importa. Para as constelações, não importa. A Renata Barbosa disse aqui, Fabíola já me constelou, experiência fantástica e curativa. Sim. Que bom, Renata, que bom. A Renata, né, minha amiga de longa data, são 22 anos de amizade, não é? Que é minha irmã, enfim, sistemicamente nós tínhamos que se encontrar nesse momento. A Renata, gente, ela foi
ela participou da minha primeira avaliação. No meu programa de formação, nós passamos por 2 avaliações até estarmos, né, aptas a receber o nosso certificado. E a Renata, ela foi a primeira pessoa dentro das avaliações a ser constelada. Foi um movimento lindo, e se ela me permite, não é que eu não sei, se ela me permite, um ente da família foi reconhecido, que nem ela sabia que existia. Aliás, nem eu sabia que existia, porque nós temos 22 anos de amizade. E foi um movimento muito lindo, nos emocionamos. E a minha mentora, no dia da prova, se emocionou também. Nós 3 ficamos chorando no dia dessa avaliação. Ela disse que permite. Pois é. Marcela, Renata, tinha uma irmã, Marcela. Que irmã era essa, Liana? Infelizmente, fruto de um aborto espontâneo, que não pôde estar presente. E essa irmã foi incluída no dia da constelação. Nem Renata sabia da existência dela. Então, no movimento das constelações, meu Deus, eu tô bem. Chegou Marcela pedindo para ser vista, ela gritava no movimento e na técnica que nós estávamos utilizando. Renata acolheu de coração e hoje Marcela é representada por um brinco que a Renata usa. Foi um movimento lindo, maravilhoso. Um brinco de Swarovski que estava perdido na casa de Renata. E no dia da constelação o brinco aparece do nada. E eu disse, tá aí, Marcela acabou de chegar. Experiência fantástica. Sabe? Então veja bem, isso não é espiritismo, não mas é que tem uma espiritismo. energia quântica fantástica, tem, não é? Maravilhosa, maravilhosa. Muitas pessoas se emocionam. Nesse dia eu me emocionei muito com a Renata. A minha mentora que estava me avaliando nesse momento também, uma pessoa do Rio de Janeiro, nunca tinha visto a Renata, não sabia quem era, o que estava acontecendo. O que mais chama atenção, o que eu estou lendo sobre as constelações familiares e a solução desses casos, dessas leads nos judiciários, é que as pessoas que estão chamadas na hora para fazer a representação disso nas audiências, elas nem conhecem as pessoas e ao estarem ali representando essa energia, elucidação, e essa energia, a pessoa representa, diz que até os trejeitos da pessoa. Liana, você fica toda arrepiada. Eu recebo a energia da... eu sinto calor, eu sinto frio nas mãos, sinto frio nos pés, dá calafrios, arrepios. Às vezes, um sono que você fica incontrolável, você tem vontade de dormir. Porque são alguns movimentos, não é? Dependendo do tema que a pessoa está tratando. Então, assim, retornando às nossas leis sistêmicas, o pertencimento. Então, se você tem alguma pendência, alguma chateação, alguma tristeza do seu pai ou da sua mãe, sinto muito. Aceite-o como é. Ah, eu queria que minha mãe fosse assim. Ah, eu queria que meu pai gostasse mais de mim. Ah, minha mãe prefere fulano de tal. Ah, mas eu não reconheci meu pai. Ah, meu pai me abandonou quando eu nasci. Minha mãe me teve fruto de um estupro. Nós não queremos saber o motivo. Ali é o pai certo e a mãe certa que o universo mandou para que você chegasse aqui na Terra. Porque lembrem-se, gente, o nosso maior sucesso dentro das constelações é a vida. E só quem pode dar a vida é um pai e uma mãe. Portanto, gente, honre. Eu não estou querendo que você ame, eu não estou querendo que você perdoe. Nós apenas, dentro do movimento das constelações, pedimos que você honre. Primeira lei sistêmica, honrar pai e mãe, sem julgamento. Nós não podemos fazer o julgamento, porque quando você julga, você se torna superior hierarquicamente. E como pertencimento, quem é? Aí entramos na segunda lei sistêmica, a questão da hierarquia. Quem veio primeiro? Você, seu pai ou sua mãe? Claro que os nossos pais. Agora eu vou fazer novamente aqui advogado do diabo, que é meu papel, né? De conduzir. Claro. Que uma das críticas da metodologia, que está tão linda você falando, explicando, mas uma das críticas foi exatamente na hora de constelar um pai que abusava da filha. Sim. E aí como fica essa hierarquia ou honrar esse pai? É complicado, Liana, quando a gente entra numa energia que envolve um estupro como um suicídio, para mim, não é? Dentro dos meus humildes conhecimentos da constelação. Nessa hora do julgamento, você honrar e como você consegue. Como, não é? Mas nós, dependendo da técnica utilizada, sim, não é? Que a pessoa do constelado, ele vai escolher qual técnica ele quer utilizar, nós conseguimos fazer com que ele esteja disposto a ver o que aconteceu. Se você provavelmente é fruto de um estupro, com certeza
algum antepassado. Não, fruto, é? mas eu tô falando é que no julgamento ali, naquela sessão onde vai ser aplicada Sim. a constelação para resolver, ali é uma filha contra um pai, uma filha que foi abusada por esse Sim, pai. sim. Então aí é difícil, eu tô falando, muito difícil. essa constelação desse É uma ponto- constelação muito pesada. O movimento fica pesado, a energia é pesada, sabe? É isso que eu Você imagino, sente muita dor nas costas, você sente assim E até- uma irritação. E eu penso que não eu penso que até a conciliação disso, não é o resultado. Mas disso. nós conseguimos. É um movimento que demora um pouquinho, mas se a pessoa estiver aberta a acolher, porque ela era tão imprescindível para o universo, que a única forma que o universo teve para que essa pessoa chegasse até a essa existência foi por fruto de um estupro. Porque ela era imprescindível estar aqui naquele exato momento. E o que é que nós precisamos? Que essa pessoa, fruto de um estupro, precisa somente acolher. Ela não precisa amar, ela não precisa conviver, ela não precisa Nem gostar. perdoar. Ela não precisa... Não, Liana, é uma palavra-chave. Dentro das constelações, Tem que nós não trabalhamos com o perdão. Ah, tá. Não existe o perdão. Porque uma coisa dessa é difícil, né? A palavra que nós trabalhamos na constelação é somente honrar. Perdoar não. Por quê, gente? Obrigada, Porque Maria. Obrigada, Maria. Dentro das constelações, quando você perdoa, a Liana me fez uma raiva, eu tô chateada com ela, e tempo depois, tá, Liana, eu te perdoo, vamos voltar a nos falar. Eu me julgo superior a você. E dentro das constelações não existe hierarquia de superioridade, somente de pai e de mãe. Sim. Então, quando eu perdoo, eu acho que eu sou melhor que a Liana, que eu posso fazer com melhor do que a Liana, porque eu mereço ser melhor que a Liana. Então, o perdão, essa palavra perdão, o movimento do perdão, não é utilizado dentro das constelações. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que me fez uma raiva? Isso não é de coração, porque o movimento das constelações, gente, não está aqui no racional, está aqui no coração. É de dentro para fora. Quando você consegue expandir essa consciência... O Jonathan, nosso né? ex-aluno, diz assim, qualquer iniciativa que consiga fazer as pessoas dialogarem em meio a um conflito é sempre positiva. Com Sim, certeza, sim. claro. Mas a gente também claro. quer dizer que esse método não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigatório. Não, claro que não. É. Inclusive, né, o nosso Código de Processo Civil, ele aborda inúmeras oportunidades, né, da questão da conciliação. E dentro das conciliações, as constelações elas já estão sendo vistas, mas, claro, a pessoa precisa autorizar. Eu não posso chegar e dizer, mas eu aconselho que você faça uma sessão de constelação. Pode ser que a pessoa não queira. Ela queira fazer uma constelação ou uma mediação, mas que não envolva um movimento de constelação. Porque é algo muito sério, gente. Nós vamos acessar o campo energético de uma pessoa e toda essa energia vai ser movimentada. Tanto é que ao final de uma constelação, eu, a consteladora, preciso fechar o campo, porque senão essa energia, a pessoa vai ter dor de cabeça, ela pode ter ânsia de vômito, ela pode ter alguma indisposição de dores no corpo, o sono é ruim. O sono vem emaranhado ruim. Então, eu preciso abrir o campo e fechar o campo para que a pessoa do constelado fique com o que é dela e eu fique com o que é meu. Porque se isso não for feito... você pode ficar pesada, eu posso né? trazer a energia da pessoa para mim. E eu não posso trabalhar exatamente com isso. Que aí a gente já entraria nas leis da ajuda, não é? E para concluir, as ordens do amor, a terceira lei sistêmica, é o equilíbrio de dar e receber. Essa é linda. Se não existir o equilíbrio, gente, do sistema, vai ficar pesado para alguém. A Liana, por exemplo, ela me convidou para fazer essa live. Enfim, em tempos depois, eu vou convidar a Liana para fazer, tomarmos um café junto, deleitar da companhia dela. Então, a gente se equilibra. O que é essa lei? A gente sempre se equilibra, A gente sempre tem que estar equilibrado. Então, o que é isso? Quando alguém te dá algo, você contribui com essa pessoa com mais um pouquinho, para que a balança fique equilibrada. A Liana me convida hoje. Eu vou passar depois, daqui a uns 30, quase um ano sem ver a Liana. Estamos vivendo um momento de pandemia. Então, ficou desequilibrado. Porque eu não dei um retorno, eu não dei um feedback para essa energia que nós estamos movimentando aqui hoje. Então, tudo dentro do sistema tem que estar equilibrado, certo? Porque senão você vai gerar um peso, essa pessoa vai se sentir cobrada, como, por exemplo, nos relacionamentos de casal.
Aquele que só dá, a mulher faz tudo, toma de conta dos filhos, da casa, do marido, e o marido não contribui, o que é que vai acontecer, Liana? Ele vai se sentir pesado, ele vai se sentir incapaz, ele vai se sentir incompetente. Provavelmente esse relacionamento não vai dar certo. Não vai. Porque essa mulher, de tanto só oferecer, de dar, ela não está disposta, ou ela não se relacionamento é mútuo, a né? receber. Então esse relacionamento vai ficar pesado. E dentro dos estudos das constelações existe forte indício de que esse homem, pô, eu vou me embora, ela não precisa de mim pra nada, só ela que dá, ela que toma de conta, ela administra tudo, ela resolve tudo. Ela é superior a tudo, autossuficiente, eu vou me embora. Então muitos do divórcio, gente, que as pessoas não entendem por que foi que acabou o relacionamento. Você ama aquela pessoa, você admira aquela pessoa, mas você não conseguia chegar perto dela porque ela sempre fazia tudo. Então, minha gente, vamos equilibrar essa energia. Faça com que essa pessoa esteja presente nessa convivência familiar. Isso às vezes acontece na relação de pais, também, de pais que não deixam o filho ir para a vida, se tornassem adultos. Fica tolhindo o desenvolvimento, né? Que nós chamamos o famoso filhinho do papai, a filhinha da mamãe. Gente, quem é mãe, quem é pai que está assistindo essa live, não deixa façam teu filho isso. Caminhar. Olha como é que a coisa inicia. A mãe, ela nutre. O primeiro alimento é o peito, é o leite. Ela acolhe aquela criança. Mas a partir dos 13 anos, dos 12 anos de idade, essa criança, ela precisa ir para o mundo, ela precisa ir para a vida. Aí entra a energia de quem? Do pai. Porque quem nos impulsiona para a vida, para o trabalho, para as conquistas, para o conhecimento, é a energia masculina. Se essa mãe não permite que essa criança tenha e passe a deleitar dessa energia do masculino, ela não consegue ir para a vida. Por isso que alguns atendimentos, meu filho não consegue um emprego, meu filho não consegue se encontrar em nada, já fez não sei quantas faculdades. Tudo na mão, né? E aí eu pergunto, mãe, você deixou seu filho ir para a vida? Você permitiu que o pai dessa criança impulsionasse para o mundo? Não é? Eu me lembro bem, por exemplo, eu quando criança, lá no meu interior, a minha mãe muito preocupada num passeio ao clube. Menino, cuidado com a piscina para não cair. E meu pai me jogou, foi de um trampolim. Vai, aprende a nadar. É exatamente isso, gente. Impulsionar. Então, quando essa energia, essa troca energética, da energia da mãe, da energia do pai, com certeza esse filho não vai conseguir chegar na idade adulta, porque ele não tem. Lembrem-se, nós somos 50% pai, 50% mãe. Se falta uma dessas energias, algum emaranhado essa pessoa vai ter para o futuro, ela não consegue se assumir na posição do adulto. Fica eternamente olhando para trás, aguardando a autorização do pai e da mãe. Ela não assume a postura de adulto. E isso é muito sério mesmo. Eu não sei o que houve na minha formação, mas eu sou muito autônoma. Agora energia do masculino. Energia do masculino. Né? Seu pai impulsionou. Vai, Liana, eu confio em você, eu acredito em você. Qualquer coisa, eu estou aqui para te auxiliar, mas não para te proibir. E você foi. Tanto é que você está aqui hoje com essa profissional brilhante, enfim, expandindo, não é, toda a energia positiva para o universo. Então, olha, eu acho que esse é um tema maravilhoso. Eu acho que agora eu queria a participação de vocês também, porque a gente, se deixar a Fabíola falar, a gente não quer mais parar de ouvir. Então, ela sempre foi assim. É, né? Muita coisa. Então, eu queria só para finalizar que você me dissesse quais são os temas mais utilizados no nosso judiciário da constelação. Quais são os que você acha que faz mais efeito? São exatamente divórcios, são na partilha na guarda de crianças. Qual que você acha que faz mais efeito, Fabíola? Dentro da visão, dessa gama. Da visão sistêmica, né? Eu vou pegar essa tua pergunta e dividir em duas, né? Duas respostas. Dentro das constelações propriamente dito, uma pessoa que queira fazer uma sessão de constelação. O tema que mais se aborda, Liana, são 3 temas. Imbatível, não tem como. Quando ela chega, pela fala, pela voz, o modo de sentar, eu até já sei o que é que ela vai querer. Relacionamento com os pais. Sim. Imbatível. Então tem muito, né? Muitos. Infelizmente, nós seres humanos temos o hábito muito de julgar. E quem julga
perde energia, porque você está se achando melhor do que alguém. Dentro das constelações tem que ter o equilíbrio. Sim. O pertencimento e a hierarquia. Seus pais chegaram primeiro. Então, nós devemos respeito. Ah, mas minha mãe já está doente, ela não conduz mais a vida. Não é que ela não tenha, ela tenha perdido a posição de mãe. Vai ser sua mãe, pronto. Se ela tem alguma limitação de saúde. Isso aí a gente vê muito no judiciário, né? Demais, filhos que maltratam, os pais, querem interdição dos pais porque acham que já estão com Alzheimer, enfim. Primeiro tema, relacionamento com os pais. Depois, relacionamento com o marido. Nossa Senhora. Tem muito, Meu Deus. Fabíola, meu marido não me ama, meu marido tá traindo, meu marido isso. Gente, vamos acalmar um pouco, aquietar o coração. Claro que o homem pensa diferente. Nós, mulheres, somos, às vezes, ansiosas demais. Eu já falei. A ansiedade é o quê? Excesso de futuro. Pare. Pense no agora. O dia de hoje, um dia de cada vez. E outra coisa também que me procuram sempre também para questões das constelações, o campo profissional, a área profissional, que você não se inclui, você não segue para a vida, você não gosta do seu trabalho, você critica o seu trabalho, você está numa área que você não queria. Olha, eu fiquei muito feliz agora com o Rodrigo. Ele colocou assim: eu consigo vislumbrar as constelações até no campo de atuação da professora Liana, no âmbito empresarial, na dissolução de um âmbito de uma sociedade, por exemplo. Consegui vislumbrar num caso que vivenciei. Sim. Com certeza. Sim. Porque numa sociedade também existem muitas divergências. Mas nós temos a constelação empresarial, sim, claro. Claro, eu ia chegar lá. Temos, claro. Sim. Até porque na empresa existe muita empresa familiar. Sim. Então, esse tipo de empresa familiar são as que mais dão problemas. Mais dão problemas. Tanto na hora de fazer, nem tanto, né? Mas na hora de separar, aí... Os sócios, olha, Rodrigo, valeu a deixa. Rodrigo. Valeu a deixa. Fantástica. Foi fantástica a tua observação. Essa observação, porque nós temos as constelações dentro da área empresarial, né? Constelar a pessoa dos sócios, dos próprios colaboradores dessa empresa. Isso é tão sério. Das hierarquias, das insatisfações familiares. Quem é o presidente, quem são os sócios acionistas majoritários. Fantástico. Foi um tema que calhou, Rodrigo. Fantástico. Olha, e eu me lembrei agora, Liana, nossa senhora, né? Meu marido está aqui assistindo a live. Sim, sim. E nós estávamos com uma pendência, ele na verdade estava com uma pendência do escritório ao qual ele faz parte. Era uma obra que se queria ser realizada. E nunca dava certo, e nunca começava. Meu Deus do céu. Tem uma treta aí, né? Tem alguma coisa errada. E eu falei pra ele, quer saber de uma coisa? Não é? Eu vou constelar esse escritório, porque eu quero que me vinha a elucidação nesse exato momento. Eu vou fazer um movimento sistêmico, porque o que eu acredito é que esse local onde funciona o escritório hoje, os antigos antepassados não enxergam como local de trabalho, e sim como local de residência. Tá. No dia que eu fiz essa constelação, a obra começou dentro de uma semana. Eu pedi a autorização para que aquelas pessoas que tinham residido naquele imóvel autorizassem que começassem a obra, para que aquela residência deixasse de ser residência, lógico, com a autorização deles, com muito respeito, e passasse a ser agora um escritório, um local de trabalho. Fantástico! É claro, não sei se os outros sócios dele, né, têm conhecimento das constelações, acredito, mas deu certo. Fabíola, constelei o atual local de trabalho do meu marido, e que já tá ficando lindo, enfim, né? Mas, e outro detalhe, que é a professora Liana. Então, os primeiros, dentro de uma sessão de constelação, relacionamento entre pai e mãe, a questão dos relacionamentos entre casais e a questão profissional. Dentro do judiciário, Liana, o que mais existe é a questão da família, não é? Guarda de filhos. Isso eu imaginei. Imaginei que é um tema que é muito sofrido. É um tema muito profundo, é muito sofrido. Crianças que não foram programadas para estar ao mundo, que vieram para salvar um casamento. Meu Deus, que peso enorme essa criança vem ao mundo, gente, para salvar um relacionamento de um pai, de uma mãe. Não pode nascer uma criança. Por favor. E até porque criança nenhuma segura casamento. Quem né? aqui me assiste foi meu aluno ou é meu aluno, eu sempre disse nas minhas aulas, gente, é um tiro no pé quem engravida para salvar relacionamento. Não adianta. Não dá certo. Pode dar certo por um tempo. Depois, não vai dar certo, gente.
E você traz ao mundo uma pessoa com um peso que ela não pediu para ter. Pior é isso. Né? Então essa criança ela precisa passar por um movimento sistêmico para que tire da responsabilidade dela de manter o pai e a mãe unidos. Ela não sabe nem para quem olha. Meu Deus, eu olho para minha mãe, eu sou fiel ao meu pai. Ela fica perdida. E quando ela fica perdida, ela perde a própria identidade. Porque no movimento de lealdade aos pais, ou ela segue a mãe, ou ela segue o pai. E deixa de ser ela. Ela perde a sua personalidade. E depois também, claro, algo muito sistêmico são os divórcios, não é? Porque a gente precisa ver, mas eu fui traída, enfim, não era aquilo que eu gostava. Pois vamos fazer uma constelação, vamos entender o porquê que aquilo aconteceu. Provavelmente você está identificada com alguma mulher que faleceu do parto, com alguma mulher que foi morta, ela não teve o direito de ter uma relação, por alguma mulher que foi traída, por alguma pessoa que saiu da sua nação de origem, né? Nós somos um Brasil formado... E Belã perguntando, pode constelar crianças e animais? Pode constelar, sim, crianças e animais. Sim, bacana. Eu já fiz uma constelação de animais, não é? Com a minha professora. Isso aqui, na verdade, foi uma aula prática e, assim, maravilhoso. Que coisa! Pode, dentro, inclusive, do meu programa de formação, nós temos uma veterinária. Porque às vezes as pessoas pensam, qualquer pessoa pode ser consteladora? Qualquer pessoa pode ser consteladora, desde que você faça o programa de formação. Gente, para vocês terem uma ideia, na minha turma de constelação, eu tenho pessoas que são engenheiros químicos, não é? De tudo acontece. Mas o profissional mais resistente para ser constelador é o psicólogo. Porque ele não sabe como trabalha, porque ele trabalha a linha racional. E a constelação nós temos que trabalhar a linha emocional. Nós não podemos, em momento algum, pensar com a racionalidade. A pessoa do cliente chega, a gente faz o movimento, não é, da meditação, pedindo a autorização dos ancestrais, não é? Ela me diz o tema que ela quer constelar. Toda pessoa precisa ter um tema. Não sei o que é que eu vim fazer aqui, então eu não posso fazer nada. Porque aí também você tem que... Eu perdo a energia. E aí eu pergunto, sabe, Liana? Então, olha só, diga. Qual é a técnica que ela quer que eu utilize? Porque nós, dentro do movimento das constelações, nós utilizamos várias técnicas. Com bonecos, eu hoje utilizo meus Playmobils. Adoro meus Playmobils. Qualquer boneco. Eu utilizo, gente, trouxe até aqui, não é? O jogo das cartas terapêuticas. Sim. Fantástico, maravilhoso. A gente monta um genograma com isso aqui. Isso aqui é uma das que eu tenho. Eu tenho vários jogos de cartas terapêuticas. Fabíola, você trabalha com tarô? Não tem nada disso, gente. Nada a ver. Nada a ver. As cartas terapêuticas, elas são cartas projetivas, aonde, dependendo do jogo de cartas, do conjunto de cartas que eu estou trabalhando, vai existir uma imagem e uma palavra ou uma frase. E exatamente aquilo que você está sendo trabalhado, você vai embaralhar o jogo de cartas. Você monta seu genograma. Nós temos também a constelação com elementos. Bem aqui, eu tô vendo vários. Gente, vocês não têm noção o que é isso aqui na casa da Liana. Tem vários elementos que ela poderia, numa constelação dela, escolher para representá-la, o pai, a mãe, dependendo do tema que ela queria tratar. E é a constelação com representantes. Essa você escolhe quem você vai querer se representar. Então, tanto individual como coletivamente. Eu vi inclusive constelações coletivas. Que uma das queixas do judiciário é que essas constelações lá no judiciário são feitas de formas coletivas e que isso não era de bom tom. Bom, eu não sei se bobagem. 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 Surte o mesmo efeito, não é? As pessoas chegam às mesmas elucidações, mas o que é que acontece? Talvez porque o judiciário tem esse pensamento meio errôneo. Vocês precisam estar disposto a constelar. A constelar. O que é constelar, gente? É revelar, é trazer à consciência aquilo que estava preso no seu inconsciente. Então, para quem está nos assistindo e que não é do direito, a constelação não é só para solucionar conflitos judiciais, conflitos processuais. Não, você pode querer constelar para resolver um processo interior seu. Particular um sintoma, um desconforto seu. Fabíola, eu queria entender por que é que eu tenho compulsão por comida. Entendi. Isso acontece muito. Por que é que eu tenho obesidade? Por que é que eu ataco a geladeira à noite? Mas com certeza. Mas aí tem alguma coisa. Você desengateou um gatilho de que naquela madrugada algum ente passado perdeu a vida, sofreu um acidente e você, para manter essa pessoa viva, você naquele horário, você está disponível a fazer com que ela não parta.
Você, por algumas circunstâncias também de obesidade, algum ex-ente querido seu, algum antepassado seu, passou escassez, passou fome, quem estava na guerra, quem veio refugiado das grandes guerras para o Brasil, os italianos. E aí você fica consumindo. E aí você fica consumindo compulsivamente para dizer para essa pessoa que hoje você não precisa mais passar fome. É um tema muito complexo, muito profundo. É uma profundidade. Então essa compulsão precisa ser olhada para que você olhe para esse antepassado, acolha ele e diga que agora, na atualidade, nesse plano que você vive, você não passa mais fome, você tem comida em abundância e que você não precisa mais repetir a alimentação sua e daquele que sentiu fome. E aí você engorda. Entendi. Não é? É muito profundo, gente. Então, assim, é um campo, Liana, inesgotável. É um estudo muito... de emaranhados que nós precisamos ver. Olha, uma constelação que eu fiz, foi a primeira vez que eu me deparei com a energia do suicídio. A pessoa optou por constelar com bonecos. Né? Quando eu pedi para que ela representasse um determinado ente, que eu via que estava gritando para se mostrar dentro do sistema, ela colocou o boneco deitado. Chega, me deu aquele calafrio, um frio na espinha, eu fiquei toda arrupiada e eu perguntei para ela, você tem conhecimento do caso de algum suicídio de algum ente da sua família? Ela começou a chorar e me perguntou, como você sabe? Eu disse, você acaba de colocar um boneco que representa essa pessoa deitada. E quem está deitado é energia de morto. Ai, meu Deus. Sabe? Mas ela conseguiu entender, nós acolhemos essa pessoa, porque o que era que esse ente querido precisava ser incluído dentro dessa família. Nós acolhemos ele dentro do coração, colocamos ele dentro da fileira de antepassados dela e que a partir daquele movimento sistêmico, essa pessoa que se suicidou estava e fazia parte dentro do sistema familiar dessa pessoa. Nossa, foi muito linda a constelação. Ela disse que Fabíola, olha, eu nem sei como explicar que você descobriu isso, eu não descubro nada. O que é o papel do constelador? Nós somos apenas um instrumento, que eu digo, uma vara de bambu que chega a energia do universo, e eu sou apenas um instrumento de correção do sistema familiar do meu constelado. Mas é muito profundo. Aqui tem perguntando se você já sabe se tem constelação utilizada na Justiça do Trabalho. Bem, na Justiça do Trabalho, eu não ouvi falar não. Mas eu acredito, sabe, é porque as coisas demoram um pouco para terem essas oportunidades. Infelizmente, gente, nós estamos vivendo um momento de pandemia, sim, mas a própria Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico da OAB, nós queremos difundir mais esse projeto, que não fique somente na seara do direito de família, e na matéria penal. Sim, nós temos também a justiça restaurativa dentro do nosso sistema prisional, acolher aquela pessoa do detento. Essa é mais pesada, porque a sociedade critica muito mais. Mas nós precisamos também, se aquela pessoa do homicida, do latrocida, do estuprador, ele fez aquilo... Isso é muito pesado. Com certeza, gente, ele está identificado com algum membro, algum ancestral dele, que infelizmente ele continua propagando essa energia. Por quê? Porque essa pessoa foi esquecida. Como nós falamos na primeira lei sistêmica, é o pertencimento. Eu não quero nem ouvir ele falar dessa pessoa. Era uma alcoólatra, era uma pessoa que causou a ruína da família. Aí está o emaranhado. Nós precisamos ver, resgatar essa pessoa e trazer dentro da família, aceitando como foi. Não existe o certo e o errado. O que precisa é ser acolhido. E quando você acolhe essa pessoa, que você não queria, os esquecidos, os humilhados, os ofendidos, os abortados, você traz de novo ela para dentro do seu sistema, porque ela faz parte do seu sistema. E a coisa tudo melhora, tudo fica mais leve, porque ela se sente acolhida, não é? É interessante. Nós temos que acolher, gente. É um tema muito complexo. Não é perdoar. Volto a repetir. Não é perdoar, é somente acolher. Quando você acolhe, por exemplo, alguma mãe aqui que porventura tenha tido um aborto espontâneo, e você não conta essa pessoa. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. É claro que aquele que foi abortado espontaneamente ou voluntariamente, a pessoa quis o aborto, ela provocou o aborto, vai dar emaranhado. Porque você, filho, está fora da sua origem, da sua linha. Dá conta, né? Dá conta. Então, quando você tem um aborto, mulheres aqui que estão nos assistindo,
Você diga, quantos filhos você tem? Eu tenho tantos filhos vivos e tenho um filho, não é, que já foi para o sistema, já foi para a luz, ou abortado, enfim. Acolha, conte direitinho quantos filhos você tem. Porque quando alguém está excluído, o irmão dessa pessoa que foi excluída, ela está no lugar errado, então está pesado para ela. Ela está assumindo, inclusive, um papel que não é dela, porque ela não está dentro da geração, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. E outra técnica, Liana, que já pouquíssimas pessoas no Brasil falam sobre isso, gente. É algo novo dentro do mundo das constelações. Hoje nós trabalhamos, pelo menos a minha professora, nós desenvolvemos a técnica da síndrome, da constelação da síndrome do gêmeo evanescente. Toda pessoa tem um gêmeo. O que é que acontece com isso? São, não é, as percepções que nós gravamos durante os 9 meses que fomos gerados. Todos, às vezes você não entende. Por que a pessoa tem medo do escuro? Por que a pessoa tem problema alimentar? Por que a pessoa tem fobias? Dependendo da posição como você foi gerada dentro do ventre materno, vai reverberar com você adulto. Então nós precisamos trabalhar, não é, no momento ao qual essa criança está sendo gerada, existindo várias células sendo absorvidas. Então às vezes essa pessoa, quando não necessariamente essa mãe estava gerando gêmeos, não é? Mas esses materiais gêmeos que são, também. é claro, gêmeos também, que né? são absorvidos dentro da placenta, nós que fomos os gerados, sobrevivente, o que nós sobrevivemos, nós estamos procurando. Cadê? E aí gera todo esse problema, não é? Do medo de ficar... Eu não sei se vocês recordaram de uma imagem que foi mostrada na internet. Mauro Veras, esse assunto é muito interessante e precisa ser mais divulgado. Com certeza, Mauro, sem sombra de dúvida. A gente está aqui divulgando e o que poucas pessoas comentam e que muita gente tem preconceito a esse assunto. Muito. O preconceito, eu sempre digo, né, pelo meu conhecimento, é porque querem levar as constelações para o movimento espírita e não é nada sobre isso. Então, assim, uma imagem muito linda, né, de gêmeos que nasceram, acho que não tem um mês, eles nasceram abraçados. As crianças, eu acho que eu vi essa um procurando o outro, porque eu... eles estavam identificados entre si. Então, assim, é uma nova técnica que nós trabalhamos, pouco difundida no Brasil, acho que só tem 2, 3 consteladores que trabalham sobre isso, mas muitos emaranhados que nós temos hoje, com certeza foram desenvolvidos durante o estado gestacional da nossa mãe. Se ela usou droga, que tipo de alimentação ela tinha. Tem pessoas que têm hipersensibilidade ao cheiro, à questão da degustação. Elas têm intolerância porque foram líquidos que foram absorvidos por ela durante o estado gestacional. E algumas coisas assim também, a psicologia também, ela fala sobre isso também, né? Então há essa coincidência. É verdade. E aí eu queria saber o seguinte, então vocês que estão nos assistindo, que estão aqui parabenizando pelo tema, a excelente didática da professora, porque realmente é uma didática excepcional. Tem alguma pergunta para mandar para a Fabíola? Vamos lá, pode mandar. Eu fico muito feliz. Ela fica muito feliz porque é um assunto que você vê que ela fala. Nossa, ela fala igual quando eu falo do meu empresarial. Ela fala empolgada. As né? constelações, eu falo fazendo uma analogia à Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. A Fabíola antes das constelações e a Fabíola agora após as constelações. É uma visão sistêmica maravilhosa. E todas as respostas que nós precisamos, se você consegue fazer a meditação, pedir a energia do seu pai do lado direito, a energia da sua mãe do lado esquerdo, você consegue a elucidação que você precisa na hora. É impressionante, uma folha que cai, um cheiro que você sente, o canto dos pássaros, uma brisa que vem no teu rosto. É incrível, gente. Pode confiar que acontece. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, de pandemia, é um momento propício a nós observarmos esses outros valores. O eu interior. Quais são os verdadeiros valores, né? Sim. Né? Que há muito tempo se aceitar, Liana. Nós não podemos ficar, eu sou culpada disso. Dentro das constelações não existe essa palavra culpa. Foi, como tinha que ser. Aceite e ponto final. Não existe o certo, não existe o errado. É apenas o acolhimento, não é? Por isso que a gente sempre fala que o que é constelar é revelar, trazer o fato novo, expandir o amor, porque eu acho que nesse momento é exatamente o que a gente precisa.
juntando toda a energia que está sendo movimentada aqui agora nessa live, com nós duas aqui na sua casa, com todos os que nos assistem, em vez da gente ficar propagando a questão da pandemia, quantos morreram, não, gente, vamos propagar o amor, porque quando a gente une o amor, com certeza a cura vem. A cura acontece. A energia positiva é contagiante. A energia positiva, ela é uma energia que ela pode ser um grande divisor de águas, mas a gente tem que fazer isso de coração. Quantos entes queridos, né? Muitas pessoas aqui já perderam, enfim, mas a gente não pode ficar vibrando na negatividade. Vibrar e expandir o amor, que logo, logo, né, todos vão estar vacinados. Eu sou uma eterna positiva. Eu estou muito feliz que hoje foi a vacina da minha mãe, mas eu acredito, gente, que esse momento da pandemia, as constelações estudam a pandemia, sabe de que forma, Liana? Como a Terceira Guerra Mundial. Eu já li alguns relatos sobre isso. Foi necessário o mundo todo dar uma parada para que nós, humanidade, pudéssemos fazer uma reflexão dos nossos atos, de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Mas nem todo mundo está refletindo. Mas, infelizmente, essa oportunidade que nós estamos tendo da vivência da pandemia, poucos vão refletir exatamente, porque eu quero que todos nós, quando acabar a pandemia, possamos sair melhores do que estamos. Melhores de que forma? Mais humildes, mais fraternos, mais amorosos, mais dispostos a contribuir, a ajudar aquela pessoa. Deveríamos sair mais ricos de sabedoria mesmo humana, gente. Não é? Pensar menos no material. Eu quero uma casa, eu quero um carro. Quantas pessoas têm tudo isso? O carro está parado na garagem. E a pessoa se foi. Você está cheio de dinheiro na sua conta, você não viajou, alguns já faleceram. Então, de que adianta tudo isso? Então, gente, eu deixo aqui como a oportunidade de você pensar um pouco, refletir o que é que você está fazendo. Na constelação tem uma frase básica. Qual a história da sua vida que você está contando para você mesma? Não adianta se iludir. Não adianta. Porque a cobrança vem. A cobrança vem. Não por você, mas de algum antepassado que vem te cobrar, não é? E você tem que incluir o carinho, o afeto, o amor. E aí a coisa melhora, a gente fica leve, a gente fica feliz. Todo mundo tá querendo dar um abraço, ver aquela pessoa. Eu espero que esse abraço seja verdadeiro, que você olhe verdadeiramente. O exercício mais difícil no meu programa de formação foi o quê? Olhar para dentro do olho da pessoa. E não desviar a vista e dizer para ela, eu gosto de você, eu sinto sua falta, eu tô feliz em te ver. Porque as pessoas às vezes nem olham. Quando alguém pede ajuda, ela quer, Liana, um tempo que você possa ouvir. E às vezes você não tá, lá vem a pessoa chata com aquela coisa, aquela conversa antipática. Nossa, ouça, gente. E pare, escute. Clarissa pergunta, existe alguém que é constelado e não aceita a resposta que é apresentada a ela? Nossa, várias pessoas, várias, Larissa, isso é demais. Então essa pessoa, quando não aceita o que foi visto na constelação, o que é que nós falamos? Ela não está disposta a mudar, a ter uma nova percepção. Como existe em tudo. Ela não quer mudança. Ela tem uma autonegação. Eu digo mais, Liana. Ela quer permanecer no papel de vítima. Porque a vítima, ela não quer ser ajudada. Quem é a pessoa da vítima na constelação? Ela quer o quê? Plateia. Isso. Pra ser o coitadinho, mas eu isso, eu aquilo, me mas ajuda. Mas como tem gente assim, né, sabe? Fabíola? Então, quando você não está disposta a mudar, você prefere ficar no papel da vítima. E a vítima na constelação, ela não pode ser ajudada. Nas constelações, gente, só pode ser ajudado quem está disposto a mudança. O Rodrigo pergunta, tem constelação para estudo? Assim, Rodrigo, nós fazemos os estudos, né, de livros. Sim, nós temos estudos de caso dentro das constelações. Sim, claro, isso precisa. Agora, sempre lembrando, com a autorização da pessoa, não é? Aí o Cleveland aproveita a pergunta da Clarice de posso constelar o mesmo tema mais de uma vez? Não, infelizmente, graças a Deus não. Nós pedimos, Fabíola, quanto tempo eu posso constelar? Bem, nós fazemos uma constelação hoje, a gente pede pelo menos uns 3 meses para que a pessoa volte. Até para não ficar mexendo naquela energia. A energia precisa se propagar, o universo precisa de um tempo para tudo que aquilo seja movimentado. Mas o mesmo tema não. Da próxima vez, quando aquela pessoa que eu constelei vier novamente, aquele tema anterior, não. Porque senão nós estamos desqualificando Arruma aí um fato
novo. energia. Eu sempre digo. É. Ah, mas não sei o que não deu certo. Gente, nas constelações existem movimentos que levam até 8 anos para a energia ser reparada. É, coisa séria. Então, gente, não é milagre, não. Quem tá querendo chegar numa sessão de constelação e dizer que vai ter um milagre, não vai ter um milagre. E o tema anterior não pode mais ser O tratado. Rodrigo disse, eu falo de estudo para concursos. Por exemplo, ausência de disciplina, foco. É possível constelar? É possível constelar a concentração. Claro que é É, possível. Rodrigo, é sim, possível Rodrigo. sim, Rodrigo. Com certeza. É com sim. certeza. É. Né? Isso é muito E fantástico. aí, se as pessoas quiserem constelar com você, como é que vão fazer? Bem, quem quiser constelar comigo, né, é só fazer o agendamento. Me sigam aqui, né, no meu Instagram, Fabiola Moura Cérvulo, que a gente faz a agenda, o horário dessa constelação. É claro que antes desse agendamento eu vou ter toda uma conversa, Claro. né, com a pessoa, para que ela tenha uma noção do que seja a constelação, qual é o método que ela precisa utilizar, porque a gente precisa preparar. E claro, ela está disponível as revelações, as elucidações que vão ser trazidas de acordo com o tema. Porque às vezes, que ela como vai você querer, disse, não é? aí o Jonathan pergunta, como é que eu defino o tema que eu vou constelar? É o tema que você sente você que tem quer. mais necessidade. Não é? Aquele É. tema, Jonas, vai ser aquele que nesse exato momento o universo acha Que você precisa. mais precisa. Às É. vezes a pessoa chega, mas eu queria que... Não, mas agora mudei meu tema. É esse exatamente que É você o tema precisa. que tem que ser. É esse aí, porque é ele que está gritando a ser constelado. Isso já aconteceu comigo, né? Eu tive a oportunidade de, no final de semana passado, né, ser constelada por um constelador muito conhecido no Brasil, chamado Jardel Estevam. Olha que coincidência, né? Eu estava assistindo foram um final de semana de constelações, sexta e sábado, 7 constelações foram realizadas, mais uma das pessoas a ser constelada, por um problema de falecimento de um membro da família, ela cancelou. E aí, para não deixar o movimento vazio, não é? Ele disse que aquelas pessoas que iriam participar, não é, da constelação, iam ser sorteadas naquele exato momento. Gente, foi incrível. De 397 pessoas que estavam participando do movimento no dia, isso foi sábado passado, às 2h30 da tarde, o meu nome foi sorteado. E eu fiquei, meu Deus, que tema, que tema, que tema. Mas foi providencial o tema que eu escolhi naquele exato momento. Foi assim, Que bom. fantástico, foi incrível. Ou seja, das 397 pessoas que estavam participando, o universo Te escolheu. me escolheu porque aquele tema era o que Era pra naquele ser, momento, era daquelas pra ser pessoas que estavam constelado participando, naquele era o momento. que mais precisava de urgência. Era, naquele Não é? momento. Naquele momento, sim. E foi um movimento. Minha constelação, Liana, durou 3 horas. Mas foi assim, indescritível. Quem já foi constelado sabe exatamente o que eu estou falando. E quem não foi, vamos agendar as sessões de constelações para vocês mudarem a postura, não é? Pelo qual vocês estão vivenciando nesse exato momento. Porque constelar é mudar a postura. Sim. Virar a chave daquilo que precisa ser elucidado. Trazer do teu inconsciente o subconsciente. E você sabe exatamente qual o emaranhado que você vive. Todos nós sabemos. Nós sabemos. Às vezes, não preciso disso, não estou sentindo nada, minha vida está ótima. Não se engane. Você está querendo, não é? Esconder algum emaranhado que você está vivendo. E na constelação, nós vamos desvendar esse emaranhado. Então, olha, eu só tenho que agradecer a professora Fabiola, que vocês viram que deu aqui um show. O meu canal só tem a engrandecer, enriquecer hoje. Só fez isso com ela. O Mauro está perguntando. Liana, você foi constelada pela Fabiola? Ainda não, Mauro. Eu tenho Ainda que ser, não. Mauro. Eu vou ser constelada por ela, viu, A Mauro? constelação, sim, Rosália, pode, Rosália Alexandrina, pode ser presencial. É por isso que eu estou dizendo, não é, que a gente pode marcar o agendamento, sim. Eu faço as constelações presenciais, sim. Faz. Faço, sim. Rosália Alexandrina é minha sogra, gente, maravilhosa. Um beijo pra senhora. Tá todo mundo aqui assistindo, a família inteira. Olha, irmão. então eu quero dizer pra vocês que eu tô assim... Mauro, você também vinha marcar sua sessão de constelação, meu amor. Será um prazer. Eu adoro o Mauro, é uma pessoa que é muito fino, Muito ele fino. é muito fino, muito educado. Fino. Um gentleman. Um gentleman. Olha, então eu quero dizer que eu estou muito feliz que a Fabiola veio aqui
embora no começo o sistêmico Foi. não deixou a gente para o outro canal, mas a gente Alguém voltou. não queria ser visto. Mas nós mudamos a chave. Nós somos fortes. E fomos aqui. Então eu quero dizer que foi um prazer. É um tema realmente ainda muito, muito incipiente. Não é que seja tão incipiente, é porque ele é pouco debatido, porque Sim. ele é muito controverso e muito ainda. As pessoas têm, como você disse, preconceito mesmo. Muito preconceito. Não é? As pessoas não querem entender. Muito preconceito. Não querem entender. Não. Mas que quando começam a ler, ou que como eu, quando participei de uma amiga minha que eu vi participar mesmo, né? E vi a entrega dela, vi chorando. Então eu fiquei, meu Deus, eu tenho que chamar a Fabíola para falar sobre esse tema no meu canal. E essa nossa dobradinha não vai ficar aqui. A gente vai repetir outras vezes de outros temas, certeza, claro. com outros temas, com outros temas, porque gente, tem muito mais coisa, é porque realmente, nossa, a gente tem que ir dosando, porque também são muitas informações para chegarem até você, não é? A gente precisa tratar a coisa com seriedade e transmitir as informações em primeiro momento necessário. Ainda tem as ordens da ajuda, né? Nós temos os grandes sabotadores das nossas vidas, mas a gente tem que ir, não é? Quem sabe passo de cada vez. Quem sabe numa próxima com live. certeza, sem nenhum problema. Então eu quero agradecer a vocês, porque para nós não interessa o quanto que assistiu. Para nós o que interessa é que quem assistiu, o que absorveu, não é? Sim. E para quanto de vocês a gente conseguiu deixar aqui a nossa mensagem. A mensagem tocada, gente, no coração de vocês. Com certeza. Então eu queria agradecer, dizer muito obrigada e eu vou deixar a palavra final para ela se despedir de vocês, tá? Eu agradeço muito, né, a oportunidade aqui de participar do Liana X da Questão. A Liana, para mim, não é só uma colega de trabalho, ela é uma amiga fantástica, maravilhosa, que sempre esteve presente, é uma pessoa que está sempre inovando, está sempre disposta, não é, a abordar todo tipo de assunto aqui no canal dela, porque ela é uma excelente profissional da área do direito empresarial. E hoje nós trouxemos outra elucidação que foge um pouco da seara dela, mas ela sempre esteve disposta. Há um tempo, gente, nós já vimos, não é? Eu já disse, Liana, me entrevista no teu canal e deu certo. Mas essa pandemia, eu vou te contar. Essa pandemia gerou algumas certas turbulências, não é? Mas era porque era para ser, Liana. Nós estávamos, de uma certa forma, sendo preparadas, sendo trabalhadas. Eu concluí o meu programa de formação. Pois é, agora sim. Hoje tenho mais conhecimentos, tenho mais profundidade do assunto, porque eu estudo diariamente. Eu estou aproveitando esse momento da pandemia, eu fico em imersão dentro do meu escritório, na minha casa, só estudando as constelações. Não só a da minha professora, mas de todos os consteladores, que eu me identifico, porque existe muita gente fazendo propaganda enganosa, gente, muito cuidado. Mas, gente, eu adoro também o Andrei. Muito cuidado. O Andrei é fantástico. Vamos falar pro Andrei Moreira, sigam ele. Andrei Moreira é fantástico. Eu tenho aqui 3 sugestões. Andrei Moreira, Paula Martins, que é uma consteladora lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vou até seguir. Fantástica, ela faz live toda semana. E outro constelador também, Jardel Estevão. Ele é psicólogo, fantástico. E claro, gente, juridicamente falando, eu não posso esquecer o canal do Dr. Sam Stort, que toda segunda-feira, às 18h30, ele faz lives envolvendo direito sistêmico. Sigam também o canal do Dr. Sami, não é? Vocês vão adorar. Mas ela esqueceu só uma dica. É o Instagram da professora Fabíola Sérvulo. Pronto. Então, quem tá aqui me alcançando, que não é aqui de Teresina, que tá em outra cidade, que tá acompanhando a nossa live, siga a doutora Fabíola Sérvula, tá? Fabíola Moura Sérvula é o meu canal do Instagram. Diariamente, gente, eu lanço informações sobre as constelações familiares. O dia inteiro eu fico postando, né, as informações para que a gente possa difundir, expandir esse movimento. Porque a partir do momento em que eu estive, né, em que eu estou disposta a trabalhar com as constelações, eu não posso mais parar, Liana. Não. Eu sou um instrumento para expandir o conhecimento das constelações. Então, meu muito obrigado, uma boa noite, não é? Gratidão por estar aqui, não é? Participando dessa live maravilhosa. Obrigada a todos, o meu carinho, tá? Até a próxima!